Quando o mundo olha para o Ártico, muitas vezes enxerga apenas gelo e paisagens inóspitas, mas por trás daquela vastidão branca se desenrola um enredo profundo de poder, soberania e rivalidade, que pode reescrever alianças e redefinir fronteiras. Esta história recente começa com um movimento na Casa Branca que ecoa entre os salões de Copenhague e as capitais de toda a Europa. O presidente dos Estados Unidos voltou a fazer declarações provocativas sobre a necessidade estratégica de ter a Groenlândia, um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, rico em localização geopolítica e potencialmente decisivo para o futuro das Forças Armadas no norte global. O que parecia ser uma ideia exótica, discutida pela primeira vez anos antes, ganhou nova vida após a recente operação militar americana na Venezuela. Um contexto que, para alguns líderes, sugeriu um padrão de expansão que pudesse se estender à vasta ilha ártica. A Casa Branca, segundo reportagens recentes, não descartou até mesmo a opção militar como meio de alcançar esse objetivo estratégico, argumentando que a presença americana no Ártico seria vital para conter a influência de rivais como Rússia e China nesta região cada vez mais disputada. No centro dessa tempestade geopolítica, a narrativa que as mídias de centro tendem a apresentar está, antes de tudo, uma disputa sobre soberania, interesses estratégicos e a interpretação das prioridades de segurança nacional. Reportagens como as de Euronews e Reuters descrevem as declarações de Trump e de seus assessores como um renovado foco no Ártico, enfatizando o valor geoestratégico de Greenland para a defesa continental norte-americana, para linhas de comunicação polar entre Estados Unidos e seus aliados e para a projeção de poder num mundo cada vez mais multipolar. Da perspectiva de centro, as reações europeias, inclusive de países como França, Alemanha, Itália, Polônia, Espanha e Reino Unido, não são apenas retórica diplomática, mas uma reafirmação clara do princípio básico de que a Groenlândia pertence ao seu povo e deve ser decidida por ele e pelas autoridades dinamarquesas, não por uma potência externa. Esse foco busca explicar que, mesmo diante de pressões americanas, há uma forte coalizão europeia unida, não apenas pela defesa de um aliado da OTAN, mas pelo respeito às normas internacionais de soberania e integridade territorial. Do lado da narrativa de esquerda, o foco se desloca um pouco mais para a crítica aos impulsos imperialistas que subjazem as declarações americanas. Reportagens com esse tom destacam que a ideia de ter a Groenlândia, mesmo que apenas como base de projeção militar, ressoa historicamente com modelos de intervenção e dominação que se repetiram no passado, evocando memórias de colonialismo e decisões unilaterais tomadas sobre o destino de povos e territórios sem a sua participação efetiva. Essa perspectiva levanta bandeiras sobre a importância da autodeterminação e adverte contra a normalização de discursos que colocam um país pequeno como peça em jogos de poder entre grandes potências. Além disso, a narrativa de esquerda presta atenção às vozes dos próprios groenlandeses, cujo sentimento de identidade e de futuro político não se resume a uma simples aliança estratégica com qualquer potência. Em muitas dessas análises, observa-se que a maioria dos habitantes da ilha não deseja ser parte dos Estados Unidos, tampouco de outra potência, e que a própria discussão sobre anexação alimenta movimentos pró-independência, que já vem ganhando força dentro da política interna de Groenlândia. Finalmente, a mídia de direita, embora reconheça certo valor estratégico da Groenlândia para os interesses ocidentais, tende a enquadrar o episódio como um confronto de realismo geopolítico em que os Estados Unidos, como potência global, buscam posições de vantagem diante de um mundo em rápida mudança. Dessa perspectiva, não há tanto foco em acusações de imperialismo quanto em uma interpretação pragmática. Se as grandes potências não disputarem posições estratégicas, outros atores, Rússia e China em particular, podem preencher os vazios de poder. Nesse marco, a defesa da presença americana no Ártico é vista como um componente crucial da segurança coletiva dos aliados ocidentais e da contenção de adversários. Mesmo nessa leitura, há reconhecimento de que a retórica agressiva contra um território que faz parte de um aliado da OTAN tem riscos políticos próprios e que firmar compromissos com a soberania dinamarquesa e com a comunidade groenlandesa pode ser tão importante quanto fortalecer alianças para conter potências rivais.
Alguns analistas conservadores salientam que uma postura unificada entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, respeitando simultaneamente a integridade territorial, pode resultar em maior estabilidade do que tentativas unilaterais de aquisição ou pressão desmedida. O que emerge dessa complexa tapeçaria de narrativas é um quadro de tensão diplomática que combina elementos de segurança global, rivalidade entre grandes potências, respeito à soberania e preocupações históricas sobre autodeterminação. A Groenlândia, uma vasta e fria extensão de terra longe da maioria dos centros urbanos do mundo, tornou-se um símbolo vívido de como as decisões de alguns líderes podem provocar reações globais e redefinir alianças. Na diplomacia, palavras muitas vezes carregam mais peso do que se imagina, e declarações que parecem estratégicas num gabinete em Washington podem desencadear solidariedade coletiva em capitais europeias, demandas por respeito às normas e até reflexões sobre o papel das instituições, como a OTAN, em um mundo que ainda tenta equilibrar interesses nacionais com regras internacionais estabelecidas após guerras que marcaram o século passado. No centro de tudo isso está uma pergunta silenciosa que ecoa pelo Ártico e pelas salas de negociações. Até que ponto uma superpotência pode perseguir seus interesses sem desrespeitar os direitos de outros povos? A resposta pode muito bem definir não apenas o futuro imediato da Groenlândia e da Dinamarca, mas também a forma como as grandes potências interagem num mundo onde soberania, segurança e influência estão mais entrelaçados do que nunca.